Assim, é nunca e nada. Sabe? Ele eleva pro absoluto negativo 2 vezes seguida. É surreal. E depois termina falando, ó, essa família só tem gente que nunca trabalhou querendo mamar dinheiro do Estado. Nunca trabalhou. Não é trabalho. Não é trabalho. Trabalho é Amanda Vettorazzo, do MBL, que foi eleita até com voto dos bolsonaristas, né? Os trouxas que votaram porque ela não estava criticando o Bolsonaro, mesmo depois de tudo que ela já tinha aprontado antes e segue aprontando agora. É ela que trabalha, o Kataguiri que trabalha, né? Mas ninguém trabalha, né? Político, se for da família Bolsonaro, é tudo vagabundo, é tudo pilantra. São aqueles absurdos. Esse é o Danilo Gentili. E não é de agora, né? O Gentili tem um papel crucial na perseguição da direita. É muito importante compreender o papel do Gentili nas manifestações do 26 de maio de 2019. E não ser sobre isso é realmente algo verdadeiramente importante. Até para você entender a relação dele com o Luciano Ayan. Mas enfim, essa situação aí seguiu crescendo ao longo do dia de ontem com algumas coisas que chamaram minha atenção. Até para rebater o Danilo Gentili, a Vanessa Camargo colocou aqui uma matéria que é do Metrópolis, e eu sei que é do Metrópolis, porque o Metrópolis gosta de destacar trechos colocando palavras grifadas em vermelho, como aqui é o Carlos Bolsonaro. E aqui está uma fala do Jair, de Bolsonaro. E Bolsonaro fala assim, ó, cara, falei ao Jorginho que serão 2 vagas ao Senado, uma para você e outra para mim. A minha indicação ficou com o Carlos, a dele com Carol de Tone. Se não fosse esse garoto, que trabalha para mim desde 2010, eu não teria a visibilidade que conquistei nas redes sociais, disse Bolsonaro à coluna. E, enfim, grande parte das pessoas também não querem compreender sobre isso, né? É melhor só jogar pedras. Aí a Vanessa Navarro fala assim, ó, até Bolsonaro consegue ser leal e grato ao filho, enquanto alguns esquecem que o elegeu. E as pessoas também não entendem que esse negócio que se retroalimenta. Se o Carlos é importante para crescer com a visibilidade do Jair, uma vez que o Jair cresce, o Jair partilhou essa visibilidade com diversas pessoas. É por isso que nós elegemos, né, muitos parlamentares e tivemos assim um norte para canalizar, né, toda essa energia e eleger pessoas. Porque se você analisar de quando começa essa revolta em estudo lá, 2013, 2014, teve a eleição e tudo mais, a direita não elegeu bancada de nada, ainda tinha muita gente dormindo, não acompanhando política. Você chega em 2016, ainda tinha muita gente dormindo, e eu acho que vários de vocês que me assistem, em algum momento, sei lá, meio que vocês acordaram para política, ou vão conhecer alguém que acordou para política por conta de Bolsonaro, com uma coisa que, sei lá, velho, estimulava a acompanhar ele, o que acontecia no Brasil, e você vê que, esse cara aí faz meio sentido acompanhar ele, depois ele foi a porta de entrada para você conhecer muito mais gente. Eu sei que o Carlos responde a Vanessa dizendo assim, ó, sempre deixamos muito claro, desde sempre, que foi acordado que as pré-candidaturas ao Senado, no estado que ama e tem história, seriam Carol e Carlos. O resto é só oportunismo barato, mentiras e cálculo político de interessados. Quando Eduardo Bolsonaro falar mais verdades e fatos aparecerão, assim como outras informações que tenho comigo, eles sabem que Bolsonaro está censurado e estão utilizando disso diariamente, mas ciente de todo o movimento. Cada coisa no seu tempo. Estou sendo respeitoso. Só peço que sejamos honestos, pelo bem de todos. O povo é quem escolhe e sabe da verdade. Bom, vamos continuar. Vocês lembram que na semana passada a Revista Oeste publicou uma matéria falando que o futuro político de Eduardo Bolsonaro meio que dependia de Tarcísio, e o próprio Eduardo Bolsonaro rebateu, falou, cara, eu venho falando há meses que eu serei candidato, não importa o que o Tarcísio fará ou não, eu serei candidato. E o Paulo Figueiredo também rebateu isso. Curiosamente, quem publicou essa matéria, bem de torcida, foi o Edilson Salgueiro, que voltou para publicar essa matéria ontem. E essa matéria chamou a minha atenção, e eu vou explicar para vocês por que essa matéria chamou a minha atenção. Da mesma forma que o Edilson lá atrás não foi atrás, né, de Eduardo Bolsonaro e postar o que Eduardo Bolsonaro vem repetindo há meses, o Edilson Salgueiro, mais uma vez, parece que esqueceu de olhar o que Carlos Bolsonaro andou comentando e só deu voz para um lado, que é o lado contra os Bolsonaro.
Quando é a primeira vez, é um deslize. A segunda vez, já começa a ficar muito estranho, né? Ainda mais quando é pelas mãos do mesmo jornalista. Mas ele coloca, né? Carol de Tony mantém pré-candidatura ao Senado por Santa Catarina e espera a decisão do PL. A deputada federal, Carol de Tony, está certa que concorrerá ao Senado em 2026, mesmo diante da incerteza sobre o apoio do governo de Santa Catarina, Jorginho Melo. A parlamentar aguarda um contato com líderes do partido para definir a candidatura à Casa Alta. Detone prefere viabilizar o projeto pelo PL, contudo, outros 5 partidos já lhe fizeram um convite para as próximas eleições. Aí ele continua. O acordo inicial com o PL prevê que Detone disputaria o Senado com apoio de Jorginho Melo, por meio da Federação União PP. Já o PP, por meio da Federação, se manteria na base do governo estadual em troca da indicação de um candidato ao Senado, né? E a mim seria o nome consensual. Bom, eu acho meio complicado quando você escreve a matéria e bota assim, o acordo inicial previa. Será mesmo que previa? Porque eu acho que pode existir algumas divergências. Que acordo? Porque, pelo que Bolsonaro falou há muito tempo, não era por essa linha. Em nenhum momento Bolsonaro falou sobre um acordo com a Federação PP e tudo mais para fazer isso. Inclusive saíram matérias. Eu até mostro aqui, ó, já na sequência. Deixa eu terminar aqui, ó. O objetivo dessa articulação era preservar a unidade da direita em torno de um mesmo projeto ao governo catarinense. A ideia inicial mudou quando Bolsonaro sinalizou que pretendia lançar um dos filhos. A primeira matéria que mostra a Carol de Tony interessada em disputar o Senado, que eu achei no Pleno News, foi de novembro de 2024. É Dilson Salgueiro. Eu achei essa matéria em novembro de 2024. Já Bolsonaro pensar em lançar seu filho em Santa Catarina, eu encontrei um registro de julho de 2024, ou seja, 4 meses antes. Matéria da Mônica Bergamo, tá ali, ó. Bolsonaro e PL vão lançar Michele e Flávio Eduardo ao Senado. Carlos é cotado para concorrer por Santa Catarina ou Mato Grosso. Assim, não sei, cara, se realmente o plano inicial é esse plano que você tá falando, Edilson Salgueiro. Eu não sei se a ideia mudou. Eu não sei, Edilson. Talvez a ideia siga sendo a mesma. Talvez aí, não sei, existe algum tipo de divergência. Aí coloca, né, caso nome certo, né, Jorginho até falou com a Oeste, Jorginho sabe que se romper o acordo com o PP e apoiar exclusivamente Carol, poderia isolar o governo estadual, ele não teria base, tempo de TV. Agora, olha que curioso, né? Edilson Salgueiro, da Revista Oeste. 5 de março de 2025. Governador do PL contraria Bolsonaro sobre disputa ao Senado em 26. Então, assim, se você contraria, é porque, sei lá, Bolsonaro talvez tenha colocado um plano na mesa, e aí o plano inicial de Bolsonaro foi contrariado. Então, talvez o plano inicial não seja esse plano que você está vendendo para as pessoas. É uma opinião minha, talvez eu possa estar errado também. Só achei estranho a forma como você escreve essa nota. Mais uma, a grande Revista Oeste. E se você pega a matéria de baixo, quando fala, não, porque precisa da federação, tempo de TV e tudo mais. Olha essa matéria. Disputa pelo Senado de Santa Catarina faz deputada bolsonarista criticar Jorginho Melo. Quem? Júlia Zanata. Ela criticou o governador por sugerir compor com outros partidos. E ela alega que decisões serão tomadas por Bolsonaro. E sabe o que a Júlia Zanata falou na época? Que era, o pessoal chegou a fazer brincadeira, que era assim, sozinho Melo, durante a campanha. Porque durante a campanha, o Jorginho, ele não teve apoio de ninguém. Todos esses outros partidos estavam do outro lado. Não estavam apoiando ele, né, em 2022. Então, sei lá, fica meio nessa, né? Fica assim, pô, será mesmo que precisa? O Jorginho tem a máquina na mão. Será mesmo que precisa de toda essa federação junta? Mas vamos voltar. Aí você volta para a matéria. Depois a turma da Revista Oeste coloca assim, ó, nas redes sociais, a deputada estadual e articuladora da direita de Santa Catarina. Pô, eu não sabia, né, que, assim, você vê que dá uma elevada na bola da Caroline Campaiolo, né, pô, baita articuladora, ela que manda, ela que é articuladora, mas tudo bem. Ela confirmou que o acordo inicial era lançar de Tony. Ela confirmou. É ela que tá fazendo as negociações em Santa Catarina, porque a Júlia Zanata falou que era o Bolsonaro, né? Falou que era o Bolsonaro. Essa matéria que também deu. O governador contraria o Bolsonaro. Aí é a Campos agora que decide? Ela confirma, sei lá, estou perguntando. Se é que é possível perguntar, né? Porque depois eu vou estar dividindo a direita como sempre.
Aí depois colocava, né? Outra publicação, o Campelo disse que a candidatura de Carlos é bem-vinda, contudo, salientou a importância da chegada do filho de Bolsonaro não ser motivo de desunião entre os filiados ao PL. A culpa é dele mesmo. Na semana passada, Carlos usou as redes sociais para desmentir eventuais disputas internas pelo Senado de Santa Catarina. Aí eu quero mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu só abrir aqui, dar pausa aqui para abrir logo a matéria. Pronto. Vou mostrar uma coisa para vocês. Sabe o que eu achei estranho nessa matéria? Quando você pega ela para você dar uma lida, como vocês podem ver, né, tem imagem, por exemplo, vai ter o post de Instagram da Campagnolo, vai ter histories da Campagnolo, mas só tem essa postagem aqui do Carlos. Então, tipo assim, todas as falas da Campagnolo contra o Carlos, a Revista Oeste deu destaque. Mas as postagens do Carlos das últimas 48 horas sobre o assunto não mereciam estar aqui na matéria? Porque, assim, cara, a Caroline Campagnolo confirmou. Poxa, mas o Carlos falou que é mentira. Será que ela é dona 100% da verdade? Eu acho que, no mínimo, o jornalismo deveria falar o seguinte, ó. Campagnolo fala isso, porém, o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, diz o contrário. E aí você deixa o leitor formar a sua opinião. É curioso, eu acho assim uma matéria muito tendenciosa, sabe? Muito. Você bonzinho, eu só vou chamar de tendenciosa. Mais uma vez o Edilson Salgueiro, viu? O amigo aí do Paulo Figueiredo. Por exemplo, ele teve que pegar o history da Campagnolo. Cara, o Carlos também colocou no history dele, pô. É tão difícil assim, gente, hoje em dia fazer jornalismo. É a segunda contra a família Bolsonaro em menos de uma semana. Sei lá, velho. Me parece uma má vontade, assim, sem igual, bicho. Sem igual. Aí, você vê como são as coisas. A menina postou, se você for até olhar, ela postou, sei lá, uns 4 stories de frente. Postou 4. Na verdade, assim, ó, ela primeiro dá entrevista, depois da entrevista, a entrevista repercutir, ela responde a várias pessoas, ou seja, ela ainda aumenta o assunto. Aí o Carlos faz um comentário, que a gente viu no vídeo de ontem, que ele fala, pô, isso aqui é mentira. Um comentário de 3 linhas, rebatendo o Space Liberdade, o Space Intergaláctico. E depois do Carlos rebater, ela vem. Estimado, fico triste com sua acusação tão injusta em público. Eu vou abrir aqui de novo, porque é o que eu mostrei ontem, só pra vocês verem com essa acusação injusta que o Carlos fez. Ó, vamos ver a tal acusação injusta. Vamos ver, né? Vamos ver se o Carlos realmente é um safadão. Carlos Safadão. Cadê? Aqui, ó. Ó a acusação injusta do Carlos. Ó, olha a acusação injusta do Carlos. Me diz, velho. Isso aqui é justo, gente? Não sejam mentirosos. Absolutamente nada que essa menina tá falando não é verdade. Quanto à baixaria, lamentável. Ele só falou isso. Ele só falou isso. Ela escreveu o textão da entrevista acusando o maluco de mil uma coisa, de dividir a direita, fazer papapá, pipipi. O cara só falou isso. Aí, diversas pessoas na rede social, eu acho que conseguem raciocinar por si mesmas, falam o seguinte, né? Quem fez algo injusto em público foi a própria Ana Campagnolo, não foi o Carlos. Sempre foi leal ao pai. Tão leal que não respeita indicação pessoal de Bolsonaro. Tão leal que neste ano todo não saiu em defesa de Bolsonaro em porcaria nenhuma, né? Só usa nas eleições. Essa mesma percepção é comparada pela Rose, que fala assim, ó. E outra, quem começou a falar foi exatamente ela e não o Carlos. Aí recebe um comentário e já vem com mimimi. Estão me atacando. Você fala, bate. A pessoa te responde com 3 linhas. Ah, estão me atacando. Cara, que coisa é essa, né? Meio desproporcional isso, né? Meio injusta, né? Esse processo. Aí você começa a chegar aqueles padrões, né? O Jalim, amigo do Space Intergaláctico, da turma da Brado Rádio, do Nicolas. Lembra daquele Space que o Nicolas estava lá mandando um abraço pra Baianinha, que deseja absurdo